Ora boas, eu neste momento quero falar acerca da ideia de razão e da ideia de racionalismo. Claro que vai faltar sempre alguma coisa por dizer, vai haver sempre alguma coisa por dizer, mas isso faz parte. Faltaria sempre. A ideia de razão ou de racional, uma pessoa pode voltar para a ideia de logos, que seria a explicação racional, que vem já desde os pré-socráticos, por exemplo. Logos seria a explicação racional, que viria a contrariar a mitologia grega, por exemplo, de Hesíodo, de Homero, e depois foi ganhando vários sentidos. Foi desenvolvida muito, por exemplo, na filosofia moderna. Eu desenvolvo algum trabalho relativamente a isso. Claro que isto aqui é plurívoco, isto é complicado de se falar, mas depois, para se falar acerca do dono da razão e do problema do dono da razão, eu vou desenvolver aqui algum trabalho e vou ler aqui alguns parágrafos acerca do racionalismo. Daquilo que eu entendo do racionalismo ou daquilo que eu entendo acerca da razão, faltando sempre alguma coisa por dizer. Isso é que é básico. Racionalismo em que consiste? Racionalismo, adequação da linguagem da consciência, subjetividade, com a linguagem da existência, objetividade. A razão de um sujeito é sempre subjetiva, tem sempre subjetividade ou intersubjetividade, por muito objetiva que seja. Racionalismo, tendência e tentativa de adequação da linguagem da consciência com a linguagem da existência. Linguagem da existência, entre aspas. Toda a razão é uma tendência racionalista. Toda a razão é uma tentativa racionalista. Toda a razão é uma potencialidade racionalista. Depois eu explico ou desenvolvo isto no meu trabalho. Racionalizar, ato de procurar a objetividade, por exemplo. O racionalismo deve realizar-se a partir de uma tendência, potência e tentativa de realização lógica. Toda a razão é uma tentativa e tendência de adequação da subjetividade com a objetividade. A linguagem da existência é a realidade objetiva na sua forma de se realizar, por exemplo. Toda a tentativa racional é uma tentativa de racionalização radicalizada com a processualidade filosófica. A processualidade filosófica tem a ver com colocar em causa, com questionar, com desenvolver do espírito crítico e tentar procurar a lógica, por exemplo, das coisas. Toda a razão é subjetiva na medida em que provém de um sujeito que raciocina ou que racionaliza. Que raciocina ou racionaliza acerca da realidade objetiva. Pelo menos intencionalmente. E depois, há uma coisa que eu considero muito importante até para se falar acerca do grande problema social até, que é o dono da razão. Relativismo racional. Existem racionalidades mais racionais, que se adequam melhor com a realidade objetiva. Todavia, todas devem ser igualmente válidas. E agora, falando do dono da razão, pois já há imperativos que eu considero importantes, antes de falar do dono da razão, até que é os imperativos da razão. Na racionalidade deve-se ter cuidado com as certezas em razões absolutas, ou crenças de que se está a ser absolutamente objetivo ou racional. É imperativo também validar a diferença racional, apesar de isso ser complicado. Depois eu explico porquê. Por exemplo, acredita-se que o heliocentrismo é mais racional que o geocentrismo, na medida em que se acredita existir uma concepção consciencial mais adequada relativamente à realidade objetiva. Todavia, devem ser igualmente validados. Porque é difícil ter com certeza, ou ter a certeza de que algo é mais racional do que outra coisa. Apesar de uma pessoa dever ser sempre extremamente exigente. E ao longo da filosofia moderna foi-se percebendo que, ou fosse tentando. Uma pessoa fala, por exemplo, na autoridade da razão. Uma pessoa procurou critérios altamente exigentes relativamente à razão. Os critérios da universalidade e os critérios da necessidade. O critério da universalidade é aquilo que é universal, que é para todos. Aquilo que é racional tem que ser igual para todos. E o critério de necessidade, aquilo que é racional, por exemplo, é necessário. Se é necessário, não pode ser de forma diferente. É diferente de ser contingente. Pode ser de uma maneira ou de outra. E para falar, por exemplo, agora acerca do dono da razão, eu tenho que falar no ego, por exemplo. O dono da razão é aquele que tem certeza absoluta na sua razão. Aquele que acha a sua razão superior à do outro. Eu posso ler aqui um parágrafo que é: o dono da razão, o que é? É quem acredita possuí-la exclusivamente. É quem acredita que a sua racionalidade é superlativa relativa à superioridade. É quem acredita que a sua racionalidade é superior àquelas que lhe diferem. É quem participa de ego, de sentimento de superioridade, de juízo de superioridade. É quem acredita ser omnisciente, mesmo de forma inconsciente. Porque se é dono da razão, se a alcançou,
pode ser consciencializada, sempre respeitando-se a validade universal relativamente à diferença racional. Não há necessariamente problema em se ter a própria racionalidade, as próprias crenças, convicções e perspectivas. Há problema no apego, na falta de abertura para a mudança, na falta de abertura consciencial, por exemplo, na falta de admissão de possibilidades. Tem a ver com a processualidade filosófica como eu desenvolvo no meu trabalho, ou com a humilde dúvida. E pronto. Devemos ter cuidado com o sentimento de que somos donos da razão. Há, por exemplo, aquela frase que muito usada que é: eu só falo quando tenho razão. O que é isso, ter razão? Que ego é este que poderá estar atrás daquilo que é eu só falo quando tenho razão? O que é isso de ter a razão? Tenho a razão, agora posso impor. Posso julgar-te. Não, o que é isso ter a razão? Que ego é este que me faz achar que tenho a razão? Universalizei a minha razão? Eu encontrei a razão porque eu sou superior, porque eu sou omnisciente. Universalizo, assim tem de ser igual para toda a gente tem de acreditar na mesma coisa que eu, na minha racionalidade, porque eu universalizei, porque eu elevei a condição de necessidade. É desta maneira, não podendo ser de forma diferente. Que ego é este que faz com que eu me considere dono da razão? Faz com que eu considere que tenho a razão, que possuo a razão, e portanto o outro tem de acreditar naquilo que eu digo. O outro tem de pensar da mesma forma que eu, se não estará necessariamente errado. Pois é, isto é potencialmente conflituoso. Existe uma enorme falta de relativismo aqui. E isto é que faz com que haja muito conflito em termos de discussões filosóficas. Porque há uma competição nada saudável, em que as pessoas tentam ganhar quase como se estivessem a fazer jogos de poder. E há muitas autoridades, até que há um vídeo que eu desenvolvo a falar acerca das autoridades, que se consideram donas da razão. E por causa disso não estão abertas para a mudança, não estão abertas para a transformação, por exemplo. Por causa deste título indireto, inconsciente, subentendido, o dono da razão. Vamos refletir um bocadinho acerca disto. E cumprimentos filosóficos.